Uma vez fui procurado por 2 corretores de seguros de vida, ambas prometeram voltar com um plano das alterações necessárias. O primeiro corretor fez-me uma apresentação estritamente oral. Mostrou-me em palavras aquilo de que eu necessitava. No entanto, em pouco tempo eu estava todo confuso. Ele falou-me de taxas, opções, segurança social, e de todos os detalhes técnicos de um programa de seguros. Francamente, ele me perdeu e tive de dizer não. O segundo usou de um método diferente. Esquematizou todas as sugestões. Colocou todos os detalhes na forma de diagramas. Entendi a proposta de modo fácil e rápido porque, literalmente, pude vê-la. Conseguiu convencer-me. Coloque suas ideias de tal forma que sejam vendáveis. Uma ideia apresentada por escrito, ou na forma de figura ou diagrama, tem muitas vezes mais o poder de ser vendida, do que outra oferecida apenas oralmente. Resumindo, empregue essas ferramentas e pense criadoramente. 1. Creia na possibilidade de fazer. Quando você acreditar que algo pode ser feito, sua mente encontrará os meios para fazê-lo. Acreditar numa solução é preparar o caminho para ela. Elimine os termos e locuções tais como impossível, não funciona, não adianta do seu vocabulário mental e oral. 2. Não permita que a tradição paralise sua mente. Seja receptivo às novas ideias. Experimente. Tente novos métodos. Seja progressista em tudo o que fizer. 3. Todo dia pergunte-se a si mesmo: como poderei fazer isso melhor? Não há limites para o autoaperfeiçoamento. Quando você se perguntar, como poderei fazer isso melhor, aparecerá uma porção de respostas apreciáveis. Experimente e veja. 4. Pergunte-se, como poderei fazer mais? A capacidade é um estado de espírito. Quando você se faz essa pergunta, sua mente põe-se a trabalhar para encontrar um meio inteligente. Dos negócios, a combinação do sucesso é fazer melhor o que você faz, melhore a qualidade da sua produção, e fazer mais do que você faz, aumenta a quantidade de sua produção. 5. Pratique a arte de perguntar e de ouvir. Pergunte e escute que você obterá matéria-prima para fabricar boas decisões. Lembre-se, os grandes monopolizam a arte de ouvir, os mesquinhos a de falar. 6. Amplie o seu pensamento. Estimule-o. Associe-se com quem o ajuda a pensar em novas ideias, novos meios de realizar as coisas. Misture-se com gente de interesses ocupacionais e sociais diversos dos seus. E óbvio que o procedimento humano é, muitas vezes, desconcertante. Você já pensou por que razão um caixeiro recebe um freguês com um em que posso servi-lo, senhor, ao mesmo tempo em que ignora virtualmente um outro? E por que um homem abre uma porta e cede a passagem para uma mulher, e não para outra? Ou por que um empregado cumpre conformadamente as instruções de um superior, enquanto resmunga para seguir as ordens que outro lhe dá? Ou porque prestamos mais atenção ao que uma pessoa diz, do que ao que outra fala? Olhe à sua volta, e observe que alguns indivíduos são tratados por alô, Mac, alô, Bud, enquanto que outros recebem um sincero e importante sim senhor. Observe e veja que enquanto certas pessoas impõem confiança, lealdade e admiração, outras não. Aprofunde a sua observação e verifique que os que impõem mais respeito são também os mais bem-sucedidos. Como se explica isso? Podemos resumir numa palavra: pensamento. O pensamento é que faz isso. Os outros nos veem como nós nos vemos. Recebemos o tipo de tratamento que pensamos merecer. O pensamento é que faz isso. O camarada que julga ser inferior será inferior, sejam quais forem as suas reais qualidades. Isso, porque o pensamento é que regula as ações. Se um homem se sente inferior, age como tal, e não há nada que faça permanecer oculto, por muito tempo, esse sentimento básico. A pessoa que não se sente importante não o é. Por outro lado, a pessoa que se sente igual ao que se espera que seja é. Para sermos importantes, devemos pensar que o somos, pensar de verdade, então os outros pensarão também. Eis novamente a lógica. A maneira pela qual você pensa determina a maneira pela qual você age. E, por sua vez, a maneira por que você age determina a maneira pela qual os outros reagem em relação a você.
Como as outras fases do seu programa pessoal de sucesso, é muito simples granjear o respeito alheio. Para ser respeitado pelos outros você deve, em primeiro lugar, pensar que merece ser respeitado. E quanto mais respeito você tiver por si mesmo, mais respeito os outros terão por você. Experimente essa regra. Você tem muito respeito pelo camarada que se acha no caminho do desvio? Claro que não. Por quê? Porque o pobre coitado não tem respeito por ele mesmo. Está se deixando minar pela falta de respeito próprio. O respeito próprio evidencia-se em tudo o que fazemos. Focalizemos, agora, nossa atenção em algumas das maneiras específicas pelas quais podemos aumentar o respeito próprio e, portanto, granjear mais respeito dos outros. Pareça importante, isso o ajudará a pensar de maneira importante. Regra: lembre-se de que sua aparência fala. Certifique-se de que ela diz coisas positivas a seu respeito. Nunca saia de casa sem ter a certeza de que você parece o tipo de pessoa que deseja ser. Um dos mais honestos anúncios já aparecidos na imprensa é o Vista-se corretamente. Você não pode deixar de fazê-lo. Máxima patrocinada pelo American Institute of Men and Boys Wear, Instituto Americano de Artigos para Homens e Rapazes. Essa máxima merece ser emoldurada e pendurada em todos os escritórios, salas de repouso, dormitórios, gabinetes e salas de aulas na América. Num anúncio, um policial fala e diz: geralmente aponta-se um garoto como sem educação pela sua aparência. Sem dúvida é uma injustiça, mas é um fato. Hoje, julga-se um jovem pela sua aparência. E, uma vez assim considerado, é muito difícil mudar a nossa opinião sobre ele, e a nossa atitude para com ele. Observe seu filho. Veja-o através dos olhos dos seus professores e dos vizinhos. Será que a maneira pela qual ele se veste lhes dá uma impressão errada? Você está certo de que a aparência dele é correta, de que ele está vestido corretamente para ir aonde quer que seja? É claro que esse anúncio refere-se, principalmente, às crianças. Mas pode muito bem ser aplicado aos adultos. Na frase começada por vejam, substitua por si, professores por superiores, e vizinhos por companheiros, e releia-a. Veja-se através dos olhos dos seus superiores e companheiros. Custa tão pouco ser limpo. Tome a máxima ao pé da letra. Interprete-a como querendo dizer, compensa sempre vestir corretamente. Lembre-se, pareça importante porque isso o ajuda a pensar de maneira importante. Use a roupa como ferramenta para elevar o seu espírito e adquirir confiança. Um velho professor de psicologia que tive costumava dar o seguinte conselho aos alunos que se preparavam para os exames finais: vistam-se para esse importante exame. Ponham uma gravata nova. Apresentem-se com o termo bem passado, engraxem os sapatos. Pareçam corretos porque isso os ajudará a pensar corretamente. O professor conhecia psicologia. Não se iluda. O seu exterior físico afeta o seu interior mental. A sua aparência externa afeta a maneira pela qual você pensa e se sente internamente. Segundo me disseram, todos os garotos atravessam aquilo que poderíamos chamar de a fase do chapéu, isto é, usam chapéus que o identifiquem com a pessoa ou personalidade que desejariam ser. Lembro-me sempre de um incidente deste tipo ocorrido com meu próprio filho Davi. Um dia decidiu definitivamente que seria o Bat Masterson, mas não tinha o chapéu do Bat Masterson. Procurei persuadi-lo a usar um outro chapéu, mas ele protestou. Mas papai, eu não posso pensar como o Bat Masterson, se não tiver um chapéu como o dele. Acabei rendendo-me e comprei-lhe o chapéu de que ele precisava. Claro que tendo o chapéu, ele era o Bat Masterson. Relembro sempre o incidente porque demonstra bastante bem o efeito da aparência sobre o pensamento. Qualquer um que já tenha servido o exército sabe que o soldado sente e pensa como soldado quando está de uniforme. Uma mulher sente mais emoção de uma festa quando está vestida de maneira apropriada para a festa. Pelo mesmo simbolismo, um diretor sente-se mais como diretor quando está vestido como tal. Um vendedor assim se expressou a esse respeito: não posso sentir-me venturoso, e tenho de estar, se pretendo realizar grandes vendas, a menos que saiba que o pareço ser. Se sua aparência fala a você, fala também aos outros. Ajuda a determinar o que os outros pensam de você. Teoricamente é agradável ouvir dizer que o povo deveria olhar para a inteligência. E não.
Para as roupas de um homem. Mas não se iluda, o povo julga por sua aparência. Nela se baseia a primeira avaliação dos outros. E as primeiras impressões são as que ficam, independentemente do tempo necessário para que se formem. Um dia, num supermercado, notei umas uvas que custavam 30 centes o quilo. Num outro balcão estavam outras uvas, aparentemente iguais às primeiras, apenas dentro de saquinhos de plástico e com o preço de 35 centes. Perguntei ao rapaz que estava junto à balança qual era a diferença entre as uvas que custavam 30 centes o quilo, e as que custavam 35. A diferença, respondeu ele, está no saco de plástico. Assim elas ficam mais bonitas. Pense no exemplo das uvas, na próxima vez que você tiver de oferecer seus serviços. Bem embalado, você tem uma oportunidade melhor para obter um preço mais alto. Questão é essa: quanto melhor for a sua embalagem, maior será a aceitação do público. Observe amanhã mesmo a quem aqui se devota mais respeito e gentilezas no restaurante, nos ônibus, nos lugares muito cheios, nas lojas, e no trabalho. O povo olha para uma outra pessoa, faz um julgamento rápido, e muitas vezes, inconsciente, e trata-se conforme o resultado desse julgamento. Para com umas pessoas assumimos a atitude de alô, Mac, enquanto que para outros usamos o tratamento de sim senhor. Definitivamente, a aparência de uma pessoa fala. A aparência da que está bem vestida diz coisas positivas. Diz aos outros: eis umas pessoas importantes, inteligentes, prósperas e dignas de confiança. Pode-se admirá-la e confiar nela. Ela se respeita e eu a respeito. O aspecto relaxado, maltrapilho, diz coisas negativas sobre o indivíduo. Por exemplo, eis um camarada que não vai nada bem. É descuidado, ineficiente e sem importância. É apenas mais uma criatura. Não merece uma consideração especial. Está habituado a ser levado pelos outros. Quando, nos programas de treinamento, acentuo o princípio de respeite a sua aparência, quase sempre me perguntam: muito bem. Estou convencido. Mas como é que o senhor acha que vou conseguir o tipo de vestuário que me fará sentir correto e notado pelos outros? Muita gente fica atrapalhada com essa pergunta. Durante muito tempo me aborreci com ela. No entanto, a resposta é realmente muito simples. Pague 2 vezes mais e compre 2 vezes menos. Meta essa máxima na cabeça, e depois ponha-a em prática. Aplique-a aos chapéus, ternos, sapatos, meias, casacos e tudo mais que você usa. No que respeita à aparência, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Quando você puser em prática esse princípio, verificará que tanto o respeito dos outros como o seu por você mesmo subirão tremendamente. E verá que na verdade estará economizando dinheiro quando paga 2 vezes mais e compra 2 vezes menos porque 1. Suas roupas durarão 2 vezes mais, porque são 2 vezes melhores, e denunciarão qualidade, durem o tempo que durarem. 2. O que você tiver comprado permanecerá na moda por mais tempo, pois isso é próprio das roupas de melhor qualidade. 3. Você será mais bem aconselhado. Os comerciantes que vendem ternos de $10 têm, geralmente, muito mais interesse em ajudá-lo a encontrar a roupa que lhe serve, do que os que vendem os de $50. Não se esqueça, sua aparência fala para você e para os outros. Faça tudo o que puder para que ela diga: aqui está uma pessoa que se respeita. É importante. Trate-a como tal. Você deve parecer o melhor que puder aos outros e, o que é ainda mais importante, a você mesmo. Você é o que pensa ser. Se seu aspecto faz com que você pense que é inferior, você será inferior. Se faz como que você pense que é insignificante, você se tornará insignificante. Pareça o melhor que puder e você pensará e agirá da melhor maneira possível. Convença-se de que seu trabalho é importante. Há uma história, muitas vezes repetida, sobre a atitude de 3 pedreiros em relação ao trabalho que executavam. Como se tornou clássica, repitamo-la uma vez mais. Quando alguém perguntou o que estavam fazendo, o primeiro respondeu: colocando tijolos. O segundo disse: ganhando $3,30 por hora. O terceiro, porém, falou: ora, estou construindo a maior catedral do mundo.
A história não conta, mas que acha você que aconteceu a esses pedreiros, anos mais tarde? Tudo indica que os dois primeiros continuaram a ser apenas pedreiros. Faltava-lhes visão. Não tinham respeito pelo trabalho que realizavam. Nada havia que os impulsionasse para frente, no caminho do sucesso. Mas você pode apostar até o seu último centavo em como o pedreiro que se visualizou construindo uma grande catedral não permaneceu um simples pedreiro. Talvez tenha se tornado num capataz, ou num empreiteiro, ou, quem sabe, tenha se transformado num arquiteto. Caminhou para frente e para o alto. Por quê? Porque o pensamento assim o faz. O pedreiro N. Graus 3 sintonizou o pensamento para os canais que apontavam para o caminho do autodesenvolvimento no seu trabalho. A maneira pela qual uma pessoa encara o seu trabalho revela uma porção de coisas sobre a sua capacidade potencial para assumir maiores responsabilidades. Um amigo que dirige uma firma de seleção de pessoal assim disse recentemente: quando um cliente nos pede um empregado, uma das coisas que procuramos julgar no candidato ao lugar é a maneira pela qual ele encara o trabalho que realiza no emprego onde ainda está. E sempre ficamos bem impressionados quando verificamos que candidato acha que o seu trabalho é importante, mesmo que haja alguma coisa que lhe desagrade. Por que isso? Nada mais simples. Se o candidato acha que seu trabalho atual é importante, grandes são as probabilidades de que venha se orgulhar também do seu futuro emprego. Temos encontrado uma espantosa correlação entre o respeito que uma pessoa manifesta pelo trabalho que executa e o desempenho de suas tarefas. Do mesmo modo que sua aparência, a maneira pela qual Vogt pensa no trabalho que faz diz uma porção de coisas a seu respeito para os seus superiores, companheiros, subordinados e, de fato, para todos aqueles com quem você entra em contato. Não faz muitos meses, passei algumas horas com um amigo que é diretor de pessoal de uma fábrica de ferramentas. Conversamos sobre como fabricar homens, e ele explicou-me o seu sistema de ausculta do pessoal, e o que tinha aprendido através dele. Temos cerca de 800 homens que não trabalham na produção, principiou a dizer. De acordo com o meu sistema de ausculta do pessoal, eu e um assistente examinamos todos os empregados a cada 6 meses. Nosso objetivo é simples. Desejamos saber como poderemos auxiliá-los em suas tarefas. Acreditamos que isso é de boa praxe porque consideramos importantes todos os que trabalham conosco, do contrário não estariam na folha de pagamento. Temos o cuidado de não lhes dirigir perguntas vagas. Em vez disso, encorajamo-los a falar do que desejam. O que pretendemos é obter suas mais sinceras impressões. Após cada entrevista, preenchemos um formulário onde se avalia a atitude do empregado para com certos aspectos específicos do seu trabalho. Veja, agora, o que tenho aprendido, continuou ele. Baseados na maneira pela qual encara o trabalho que realizam, nossos empregados se dividem em duas categorias, Grupo A e Grupo B. Os do Grupo B falam principalmente sobre a segurança, planos de aposentadoria da companhia, política de auxílio-doença, serviços extraordinários, sobre o que estamos fazendo para melhorar o programa de seguros e se em março serão solicitados a fazer serão, como ocorreu no ano passado. Discutem, também, vários aspectos desagradáveis do trabalho e de seus companheiros, e assim por diante. O pessoal do Grupo B, que inclui perto de 90% dos que não trabalham na produção, encara o trabalho como uma espécie de mal necessário. Os do Grupo A veem o trabalho por outro prisma. Estão preocupados com o seu futuro e desejam sugestões concretas sobre o que podem fazer para progredir mais depressa. Nada esperam que lhe demos, senão uma oportunidade. O pessoal do Grupo A pensa numa escala muito mais ampla. Apresenta sugestões para melhorar o negócio e acha que essas entrevistas em meu gabinete são muito construtivas. Os do Grupo B, porém, julgam que isso nada mais é do que uma lavagem cerebral, e ficam satisfeitos quando elas terminam. É um modo de testar as atitudes e o que elas representam para o sucesso no trabalho. Todas as recomendações para promoções, aumentos de salários e privilégios especiais são drenadas para mimo supervisor imediato do empregado. E, quase que invariavelmente, o recomendado é do Grupo A. E, quase sem exceções, os problemas partem dos integrantes do Grupo B. A maior dificuldade do meu trabalho consiste em procurar um homem do Grupo B a passar para o Grupo A. Não é fácil, a menos que uma pessoa julgue o trabalho que realiza e pense nele positivamente, não pode ser ajudada.
Esta é uma evidência concreta de que você é o que pensa ser, de que você se tornará aquilo que a força do seu pensamento determinar. Pense que você é fraco, que perderá, que está na dois classe, pense assim e estará fadado à mediocridade. Mas, em vez disso, pense, eu sou importante. Terei o que preciso. Sou um realizador de primeira classe. Meu trabalho é importante. Pense assim e estará trilhando o caminho do sucesso. A chave para conseguir o que você deseja está em pensar positivamente sobre si mesmo. Seu modo de agir constitui a única base real que os outros têm para julgar a sua capacidade. E suas ações são controladas pelos seus pensamentos. Você é o que pensar ser. Meta-se, por alguns momentos, na roupa de um supervisor e pergunte-se quem você indicaria para um aumento, ou uma promoção. 1. A secretária que, quando o chefe está fora, passa o tempo lendo revistas, ou a que emprega esse tempo para fazer pequenas coisas que auxiliarão o chefe a produzir mais quando voltar. 2. O empregado que diz, ora, não me custa arranjar outro emprego. Se não gostam do meu trabalho aqui, vou-me embora num instante, ou o que encara a crítica construtivamente e procura com sinceridade realizar um trabalho melhor. 3. O vendedor que diz ao freguês, estou fazendo apenas o que me mandaram. Disseram-me que o procurasse para ver se estava precisando de alguma coisa, ou o que fala, ok. Brau, aqui estou para ajudá-lo. 4. O encarregado que diz para um empregado, para falar a verdade, não gosto muito do meu trabalho. Aqueles tipos lá em cima dão-me um bocado de dor de cabeça. Não sei de que falam tanto, ou o supervisor que diz, todo o trabalho tem seu lado desagradável. Mas posso assegurar-lhe que o pessoal da direção está certo. Eles sabem o que estão fazendo por nós. Não é certo que muita gente fica no mesmo lugar a vida toda. Ficam presas pela maneira de pensar. Um diretor de publicidade falou-me uma vez do treinamento informal que a sua agência realiza para domesticar o pessoal novo e inexperiente. Adotamos a política de que a melhor maneira de iniciar o jovem, que incidentalmente quase sempre tem curso ginasial, é como mensageiro. O objetivo é fazer com que ele entre em contato com as várias coisas que realizamos na agência. Depois que ele conhece tudo, damos-lhe um lugar melhor. Eventualmente, mesmo depois de lhe explicarmos por que ele vai iniciar como mensageiro, o jovem acha que essa tarefa é depreciativa e sem importância. Quando isso acontece, sabemos que escolhemos o homem errado. Se ele não tem a visão para compreender que o fato de ser um mensageiro constitui uma etapa necessária para alcançar postos mais importantes, não tem futuro nos negócios da agência. Lembre-se de que os chefes respondem à pergunta, como se desempenhará ele daquela espécie de serviço? Com outra pergunta, como está ele se desempenhando no seu atual serviço? Eis aqui algo que é fácil, tem lógica e soa corretamente. Leia pelo menos 5 vezes antes de continuar. Uma pessoa que pensa que seu trabalho é importante recebe estímulos mentais sobre como realizá-lo melhor, e um trabalho melhor significa mais promoções, mais dinheiro, mais prestígio, mais felicidade. Todos nós reparamos como as crianças adquirem rapidamente as atitudes, os medos e as preferências dos pais. Quer se trate de comida, maneirismo, pontos de vista religiosos ou políticos, ou qualquer outra coisa, a criança é um reflexo vivo do modo de pensar dos pais ou de seus responsáveis, pois ela aprende através da imitação. O mesmo se dá com os adultos. Através da vida, as pessoas imitam as outras. Imitam seus chefes e supervisores, pensam e agem influenciados por eles. Você pode verificar isso facilmente. Observe um de seus amigos e a pessoa para quem ele trabalha, e note as semelhanças na maneira de pensar e de agir, de um e de outro. Eis alguns dos modos pelos quais seu amigo pode imitar o chefe ou um dos companheiros: escolha da gíria e das palavras que emprega, o modo de fumar, algumas expressões faciais e alguns maneirismos, escolha das roupas, preferência pelas marcas de automóveis. Claro que há muitas, muitas mesmo. Outro modo de observar o poder de imitação é comparar as atitudes dos empregados com as do chefe. Quando este é nervoso, tenso, irritado, seus colaboradores mais íntimos refletem atitudes semelhantes. Mas quando o senhor chefe está lá em cima, sentindo-se bem, o mesmo ocorre com seus subordinados.
A questão é essa. A maneira pela qual encaramos nossas tarefas determina a maneira pela qual nossos subordinados encararão as deles. As atitudes funcionais de nossos subordinados são reflexos diretos das nossas. É bom lembrar que nossos pontos fracos ou superiores evidenciam-se naqueles que privam conosco, do mesmo modo que a criança reflete as atitudes dos pais. Considere apenas uma das características das pessoas bem-sucedidas, o entusiasmo. Já notou como um caixeiro entusiasta, num departamento de vendas, faz com que os fregueses se entusiasmem pelas mercadorias? Ou como um pastor ou qualquer outro orador entusiasta tem um auditório atento, alerta, entusiasta? Se você tiver entusiasmo, os que o cercam também o terão. Mas como se desenvolve o entusiasmo? Basicamente é muito simples, pense com entusiasmo. Cerque-se de uma aura progressista e otimista, sinta que algo é grandioso, e que você é 100% a favor dele. Você é o que pensa, pense com entusiasmo e você será um entusiasta. Para obter uma alta qualidade de trabalho, entusiasme-se com o trabalho que você quer realizar. Os outros captarão o seu entusiasmo e você fará uma obra de primeira classe. Mas se, a maneira negativa, você procura ludibriar a companhia no que se refere às despesas, fornecimentos e outras coisas menores, que espera que seus subordinados façam? Chegue habitualmente tarde. E saia cedo. Assim procedendo, como acha que a tropa se portará? E o maior incentivo para que pensemos certo a respeito do nosso trabalho é que assim os subordinados farão o mesmo quanto ao seu. Somos avaliados pelos nossos superiores de acordo com a qualidade e quantidade da produção que obtemos dos que dependem de nós. Encare o fato assim. Quem você levaria à posição de gerente da divisão de vendas? O gerente do departamento cujos caixeiros estão realizando um trabalho notável, ou aquele cujos subordinados não passam da média? Ou quem você recomendaria para ser promovido a gerente de produção? O supervisor cujo departamento atinge a cota, ou o do departamento que fica para trás? Eis duas sugestões para conseguir que os outros façam mais por você. 1. Mantenha sempre atitudes positivas em relação ao seu trabalho de modo que os seus subordinados captem o modo de pensar correto. 2. Ao se dirigir para o trabalho diariamente, pergunte-se: estou sendo digno de ser imitado em tudo o que faço? Tenho hábitos bastante bons para que os desejasse ver refletidos em meus subordinados. Várias vezes ao dia, faça um sermão de entusiasmo a si mesmo. Há vários meses, um vendedor de automóveis relatou-me a técnica para obtenção do sucesso, por ele criada. E faz sentido. Leia-a. Uma grande parte do meu trabalho, 2 horas por dia, é telefonar para possíveis clientes marcando encontros para demonstração de carros. Há 3 anos, quando me iniciei na profissão, esse era o meu grande problema. Eu era tímido e tinha medo, e sabia que minha voz denotava isso ao telefone. Com facilidade, o pessoal que eu chamava dizia: não me interessa, e desligava. Todas as segundas-feiras pela manhã, o nosso gerente fazia uma reunião com os vendedores. Era um encontro que nos dava muita inspiração e eu me sentia muito bem. E parecia que eu arranjava mais demonstrações para fazer nas segundas-feiras que nos outros dias. O mal é que muito pouco da inspiração da segunda-feira passava para a terça e os demais dias da semana. Tive, então, uma ideia. Se o gerente de vendas era capaz de me estimular, por que não fazia eu mesmo? Por que não fazer a mim mesmo um sermão entusiasta pouco antes de começar a ligar o telefone? E, naquele dia, decidi experimentar o processo. Sem dizer nada a ninguém, encaminhei-me para um carro e disse, de mim para mim, que eu era um bom vendedor de automóveis, e que ainda seria melhor, que eu vendia bons carros e oferecia ótimas condições de venda, e que a gente a quem eu ia telefonar precisava daqueles carros e que eu ia vendê-los. Bem, posso dizer que, desde o início, esse alto superestímulo compensou. Senti-me tão bem que não tive mais medo de fazer os telefonemas. Eu, agora, queria fazê-los. Não preciso mais sentar-me num carro e falar para me encorajar. Contudo, ainda utilizo essa técnica. Antes de discar um número, relembro silenciosamente que sou um vendedor de alta categoria, e que vou obter um bom resultado, e consigo. É uma boa ideia, não acha? Para ficar por cima, a gente tem que sentir como quem está lá. Anime,
se você mesmo e veja como vai se sentir maior e mais forte. Recentemente, num curso de treinamento dirigido por mim, cada pessoa devia fazer uma palestra de 10 minutos sobre o tema ser um líder. Um dos alunos portou-se miseravelmente. Seus joelhos, literalmente, batiam e suas mãos tremiam. Esqueceu o que ia dizer e depois de se atrapalhar durante 5 ou 6 minutos, sentou-se completamente derrotado. Depois da aula, conversei com ele e pedi-lhe que, da próxima vez, comparecesse 15 minutos antes da sessão. Conforme prometera, no dia seguinte ali estava ele 15 minutos antes. Sentamo-nos e conversamos sobre a sua palestra da noite anterior. Pedi-lhe que procurasse lembrar-se, o mais claro e exatamente possível, do que havia pensado 5 minutos antes de iniciar a sua palestra. Bem, creio que todo o meu pensamento estava concentrado no terror de que me achava possuído. Sabia que ia fazer um papel de idiota, que ia ser fracasso. Fiquei pensando, quem sou eu para falar sobre ser um líder? Procurei lembrar-me do que ia dizer, mas só conseguia pensar que ia fracassar. Aí está, eu interrompi, a resposta ao seu problema. Antes de se levantar para falar, você se infligiu uma terrível derrota. Você convenceu-se de que iria falhar. É de admirar que não houvesse se saído bem. Em vez de criar coragem, você criou medo. A sessão desta noite começa dentro de 4 minutos. Eis o que eu gostaria que você fizesse. Nesses 4 minutos, faça um discurso cheio de entusiasmo para si mesmo. Vá para aquele quarto vazio, lá no hall, e diga, vou fazer uma grande palestra. Tenho algo a dizer, e que essa gente precisa ouvir. Repita essas frases como convicção. Depois, volte para a sala de conferência e fale novamente. Quem me dera que vocês estivessem ali para ver que diferença. Aquele rápido discurso de entusiasmo auto-administrado fez com que ele falasse esplendidamente. Moral, pratique o autoelogio que eleva e não o autocastigo que amesquinha. Você é o que pensa que é. Pense mais em si e obtenha mais de si. Faça o seu próprio anúncio, autoestimulante. Pense um instante num dos produtos mais populares da América, a Coca-Cola. Diariamente você entra em contato, pelos olhos ou pelos ouvidos, com alguma boa nova sobre a Coca-Cola. Os que fabricam a Coca-Cola estão continuamente estimulando em relação a ela, e por uma boa razão. Se eles parassem de estimulá-lo, tudo indica que você acabaria esfriando e até desprezando a Coca-Cola. Então, as vendas diminuiriam. Mas a companhia da Coca-Cola não vai permitir que isso aconteça. Por isso continuarão a estimulá-lo, estimulá-lo em relação à Coca-Cola. Todos os dias, eu e você vemos indivíduos semi-mortos que não mais se estimulam. Perderam o respeito pelo seu mais importante produto, eles mesmos. Essas pessoas são indiferentes. Sentem-se pequenas. Sentem-se como um João Ninguém, isso é o que são. O indivíduo semi-morto precisa estimular-se. Precisa ver que é uma pessoa da primeira classe. Tem necessidade de crer sincera e honestamente em si mesma. Tom Staley é um jovem que está subindo, e depressa regularmente ele estimula-se 3 vezes por dia com o que chama anúncio Tom Staley de 60 segundos. Traz sempre em sua carreira sua mensagem pessoal. Eis exatamente o que diz ela, Tom Staley, encontre-se com Tom Staley, pessoa importante, realmente importante. Tom, você é um grande pensador, portanto pense positivamente. Pense positivamente, a propósito de tudo. Você tem capacidade para realizar um trabalho de primeira, portanto realize um trabalho de primeira. Tom, você acredita na felicidade, no progresso e na prosperidade. Portanto, fale apenas em felicidade, fale apenas em progresso, fale apenas em prosperidade. Você dispõe de um punhado de impulsos, Tom, punhados. Ponha-os a trabalhar. Nada pode impedi-lo de caminhar, Tom, nada. Tom, você é entusiasta. Deixe que seu entusiasmo se evidencie. Tom, você tem boa aparência e sente-se bem. Continue assim. Tom, ontem você esteve grandioso e hoje estará maior ainda. Agora caminhe, Tom. Caminhe para frente. Tom atribui à sua mensagem o poder de torná-lo uma pessoa mais dinâmica e bem-sucedida. Antes de começar a me estimular, diz Tom,
eu me julgava inferior a quase tudo e a quase todos. Vejo agora que consegui obter o necessário para vencer, e estou vencendo. E vou vencer sempre. Eis como preparar a sua mensagem autoestimulante. Faça primeiro um inventário de suas possibilidades, de seus pontos de superioridade. Pergunte-se, quais são as minhas melhores qualidades? Não se envergonhe de se descrever a si próprio. Em seguida lance tudo num papel, com suas próprias palavras. Escreva a sua mensagem para você. Releia a mensagem de Tom Staley. Repare como ela fala a Tom. Fale para você mesmo. Seja direto. Quando disser a sua mensagem, não pense em ninguém senão em você. Em terceiro lugar, diga a sua mensagem em voz alta, em particular, pelo menos uma vez por dia. Se o fizer diante de um espelho, ainda melhor. Ajuda bastante. Mas faça-o com todo o seu organismo. Repita-a com força e determinação. Obrigue o sangue a correr mais depressa através de seu corpo. Mantenha o calor. Em quarto lugar, leia a sua mensagem, silenciosamente, várias vezes ao dia. Leia-a antes de dedicar-se a algo que exija coragem. Leia-a todas as vezes que se sentir abatido. Tenha-a à mão sempre, e use-a. Uma advertência. Muita gente, talvez a maioria, ria dessa técnica que recompensa com o sucesso. É porque se recusam a crer que o sucesso provém do pensamento orientado. Mas, por favor, não aceite o julgamento do indivíduo médio. Você não é uma pessoa média. Se tiver alguma dúvida quanto à eficiência do princípio da autoestimulação, procure ouvir a opinião da criatura mais bem-sucedida que você conhecer. Pergunte o que acha e depois comece a estimular-se. Eleve a qualidade dos seus pensamentos, pense como pensam as pessoas importantes. Elevando o seu modo de pensar eleva suas ações, e isso acarreta o sucesso. Eis um processo simples para ajudá-lo a tirar mais de si mesmo, pensando como pensam as pessoas importantes. Use a fórmula abaixo como guia. Como eu penso? Situações. 1. Quando me aborreço. 2. Uma ideia. 3. Minha aparência. 4. Meu modo de falar. S. Minhas leituras. 6. Conversação. 7. Minhas anedotas. 8. Meu trabalho. Pergunta a fazer. Uma pessoa importante se aborreceria com isso. A pessoa mais próspera que eu conheço teria se aborrecido com isso. Estou usando a linguagem das pessoas que alcançaram o sucesso. Uma pessoa importante leria isso. Cimente essa pergunta no cérebro. Assim é que procederia uma pessoa importante. Faça-se essa pergunta para tornar-se maior e ter mais sucesso. Em suma, lembre-se. 1. Pareça importante. Isso o ajuda a pensar de maneira importante. Sua aparência lhe fala. Certifique-se de que ela eleva o seu espírito e lhe confere confiança. Sua aparência fala aos outros. Tenha certeza de que ela diz, eis uma pessoa importante, inteligente, próspera e em quem se pode confiar. 2. Considere importante o seu trabalho. Proceda assim e receberá estímulos mentais para melhorá-lo mais ainda. Considere que seu trabalho é importante e seus subordinados considerarão o deles também importante. 3. Diga, de si para si, palavras de entusiasmo, várias vezes ao dia. Prepare uma mensagem de autoestímulo. Lembre-se em todas as oportunidades que você é uma pessoa de primeira classe. 4. Em todas as situações da vida pergunte mentalmente, é assim que pensa uma pessoa importante. Então obedeça a resposta. Domine o seu ambiente, faça-o de primeira classe. Sua mente é um mecanismo maravilhoso. Quando trabalha num sentido leva-o ao mais notável dos sucessos. Contudo, se funcionar de outro modo pode produzir um fracasso total. A mente é o instrumento mais delicado e sensível de toda a criação. Vejamos, agora, o que determina a maneira pela qual o cérebro pensa. Milhões de pessoas vivem a pensar em dietas. Somos uma nação a contar calorias. Gastamos milhões de dólares em vitaminas, minerais e outros suplementos dietéticos. E todos sabemos por quê.
A pesquisa nutricional ensinou-nos que o corpo reflete a dieta com que é alimentado. A força física, a resistência às doenças, tamanho do corpo, e até mesmo o tempo que vivemos estão intimamente relacionados com o que comemos. Assim, também, a mente é o que come. Claro que o alimento mental não vem em pacotes, e não pode ser comprado nas mercearias. O alimento mental é o ambiente em que você vive, todas as pequenas coisas que influenciam o seu consciente e subconsciente. O tipo de alimento mental que consumimos determina nossos hábitos, nossas atitudes, nossa personalidade. Cada um de nós herdou uma certa capacidade criadora. No entanto, a maneira pela qual a desenvolvemos e a quantidade que dela utilizamos dependem do alimento mental que ingerimos. Assim como o corpo reflete a comida que se lhe dá, a mente reflete o ambiente com que é alimentada. Você já pensou que tipo de indivíduo seria, se você tivesse sido criado fora dos Estados Unidos, num outro país? Que tipo de alimentos você preferiria? Suas preferências pelo tipo de vestuário seriam as mesmas. Qual a espécie de diversão de que você mais gostaria? Que tipo de trabalho estaria você fazendo? Qual seria a sua religião? Claro que você não pode responder a essas perguntas. Mas tudo indica que você seria uma pessoa completamente diferente, se houvesse nascido num outro país. Por quê? Porque você teria sido influenciado por um ambiente diverso. Como diz o provérbio, você é produto do seu ambiente. Note bem, é o ambiente que nos modela e nos faz pensar como pensamos. Procure apontar apenas um de seus hábitos ou maneirismos que você não tenha adquirido de outra pessoa. Coisas relativamente pequenas tais como a maneira de andar, de tossir, de segurar uma xícara, nossas preferências musicais, literárias, pelas diversões e pelas roupas, tudo isso tem suas raízes em grande parte do ambiente. Mais importante ainda é que o tamanho do seu pensamento, seus objetivos, suas atitudes, sua própria personalidade são formados pelo ambiente que o cerca. A associação prolongada com gente negativa faz-nos pensar negativamente, o íntimo contato com gente mesquinha desenvolve, em nós, hábitos mesquinhos. Por outro lado, a convivência com pessoas que têm ideias grandiosas eleva o nível de nossos pensamentos, o trato habitual com gente ambiciosa desperta-nos a ambição. Os especialistas concordam que o indivíduo que você é hoje, a sua personalidade, suas ambições, sua atual situação na vida são em grande parte resultado ao ambiente em que você vive. E concordam também que a pessoa que você será dentro de 5, 10 ou 20 anos dependerá quase que totalmente do seu futuro ambiente. Você se modificará com os meses e anos. É coisa sabida. Mas e como você mudará depende do seu futuro ambiente, do alimento mental que você ingerir. Vejamos agora o que podemos fazer para que o nosso ambiente futuro resulte em satisfação e prosperidade. Primeira etapa: recondicione-se para o sucesso. O maior obstáculo na estrada do sucesso é a sensação de que as grandes coisas estão fora de nosso alcance. Essa atitude tem suas origens em muitas forças repressoras que dirigem nosso pensamento para níveis medíocres. Para compreender essas forças repressoras, recuemos ao tempo de nossa infância. Quando crianças, todos nós temos grandes ambições. Numa idade surpreendentemente jovem fazemos planos para conquistar o desconhecido, para sermos líderes, para atingirmos posições de grande importância, para realizarmos coisas estimulantes e excitantes, para nos tornarmos ricos e famosos, em suma, para sermos os primeiros, os maiores e os melhores. E, em nossa abençoada ignorância, vemos limpo o caminho para atingirmos esses objetivos. Mas que acontece? Muito antes de atingirmos a idade em que começamos a trabalhar para atingir nossos grandiosos objetivos, entram em ação um sem número de influências repressoras. De todos os lados ouvimos dizer que é uma loucura ser-se um sonhador, e que nossas ideias são impraticáveis, tolas, ingênuas, ou idiotas, que para conseguir as coisas é necessário ter-se dinheiro, que o sucesso depende da sorte de se ter amigos importantes, ou que somos muito jovens, ou muito velhos. De acordo com o bombardeio dessa propaganda de tipo, você não pode progredir, portanto para que se incomodar, a maioria das pessoas que você conhece pode ser classificada em 3 grupos. Primeiro grupo: os que se rendem completamente. A maioria das pessoas está profundamente convencida de que lhe falta o necessário, que o sucesso real, as grandes realizações são para os outros,
de algum modo afortunados e felizes. Essas pessoas são facilmente reconhecíveis porque se estendem procurando justificar sua situação e explicando quão felizes se sentem. Recentemente, um jovem de 32 anos, muito inteligente, mas que se meteu no beco sem saída de um emprego seguro, porém muito medíocre, passou horas explicando-me por que estava tão satisfeito com seu trabalho. Invocou ótimas razões, mas sabia perfeitamente que nada mais estava fazendo do que se enganar a si próprio. O que ele realmente desejava era trabalhar num lugar que lhe permitisse subir e desenvolver-se. Mas aquela multidão de influências repressoras tinha-o convencido de que não fora feito para realizar grandes coisas. Este grupo nada mais é, na realidade, do que o extremo de um outro formado pelos que vivem mudando de emprego, à procura de uma oportunidade. Meter-se numa trilha que, incidentalmente, tem sido chamada de cova de duas aberturas pode ser tão ruim quanto errar a esmo esperando que, um dia, a oportunidade surja de repente. Segundo grupo. Os que se rendem parcialmente, este segundo grupo, muito menor, inicia a vida adulta com uma considerável esperança de sucesso. É formado por gente que se prepara, trabalha, planeja. Contudo, depois de uns 10 anos, a resistência começa a crescer, e aumenta a concorrência para as posições mais altas. O grupo decide então que não vale a pena esforçar-se para obter um sucesso maior. Seus integrantes raciocinam: ganhamos mais e vivemos melhor do que a média, portanto, para que esgotarmos-nos? Na verdade, esse grupo desenvolveu um conjunto de medos. Medo do fracasso, da desaprovação social, da insegurança, medo de perder o que já tem. Essas pessoas não estão satisfeitas porque, no fundo, sabem que se renderam. O grupo inclui gente de muito talento, inteligente, criaturas que resolveram rastejar pela vida porque têm medo de se levantar e correr. Terceiro grupo. Os que jamais se rendem. Esse grupo, talvez 2 ou 3% do total, não permite que impere o pessimismo. Não acredita na rendição às forças repressoras e não acredita em rastejamentos. Pelo contrário, essa gente vive e respira o sucesso. Esse grupo é o mais feliz porque consegue o máximo. Seus integrantes ganham para cima de $15.000 por ano. Tornam-se notabilidades como vendedores, diretores e líderes nos seus respectivos campos de ação. Acham a vida estimulante, compensadora e digna de ser vivida. Cada dia que passa, olham para frente e encaram o convívio com novas pessoas como aventuras que devem ser completamente vividas. Sejamos honestos. Todos nós gostaríamos de pertencer ao terceiro grupo, o único que cada ano alcança maior sucesso, o único que realiza e obtém resultados. No entanto, para alcançarmos este grupo, e permanecermos nele devemos combater as influências repressoras do nosso ambiente. Para entender como as pessoas do primeiro e do segundo grupo, involuntariamente, tentam reter você, estude o exemplo que se segue. Suponha que você diga com a maior sinceridade, a vários de seus amigos do tipo médio: um dia serei vice-presidente desta companhia. Que acontecerá? Seus amigos provavelmente pensarão que você está brincando. E se, porventura, acharem que você está falando sério, com certeza dirão: você, coitado, ainda tem muito que aprender. E, por trás, podem mesmo perguntar se você está bom da bola. Admita, agora, que você repita a mesma afirmação, com igual sinceridade, ao presidente da sua companhia. Como reagirá ele? Uma coisa é certa, ele não rirá. Olhará firmemente para você e dirá mentalmente: será que esse camarada está falando sério? Mas, repetimos, não rirá de você. Porque os grandes homens não riem das grandes ideias. Ou suponha que você diga a outra pessoa do tipo médio que pretende possuir uma casa de $50.000. Ela rirá porque julgará que isso é impossível. No entanto, se você contar seu plano a uma pessoa que já esteja morando numa casa de $50.000, ela não se surpreenderá. Sabe que isso não é impossível, de vez que fato conseguiu. Lembre-se, os que lhe dizem que você não pode fazer são, quase sempre, pessoas mal-sucedidas, quando muito do tipo médio ou medíocre no que toca às realizações. As opiniões dessa gente podem agir como veneno. Crie um sistema de defesa contra os que quiserem convencê-lo de que você é incapaz de realizar algo.
Aceite os conselhos negativos apenas como um desafio para provar que você pode realizar o que deseja. Seja extremamente cauteloso, não permita que o indivíduo que pensa negativamente, o negativista, destrua seus planos de pensar no sucesso. Os negativistas existem por toda parte e parece que se deliciam em sabotar o progresso dos outros. Durante o meu tempo de ginásio, tive como companheiro, por alguns semestres, WW. Era um ótimo amigo, o tipo do camarada que lhe empresta dinheiro quando você está pronto, ou que o ajuda de várias maneiras. A despeito de sua grande lealdade, WW era quase 100% acre em relação à vida, ao futuro e às oportunidades. Era um verdadeiro negativista. Naquele tempo eu era um entusiástico leitor de um certo colunista cujos artigos salientavam a esperança, os métodos positivos e as oportunidades. Quando WWX me via lendo esse colunista, ou quando o mencionava, abanava a cabeça e dizia: pelo amor de Deus, Dave, leia a página da frente, ali é que se aprende a viver. Você devia saber que esse articulista nada mais faz do que dourar a pílula para os fracos. Quando nossas palestras giravam em torno de como vencer na vida, WW logo vinha como a sua fórmula para fazer dinheiro. Assim falava ele: Dave, nos dias que correm só há 3 maneiras de se fazer dinheiro. Primeiro, casar com uma mulher rica. Segundo, roubar de modo limpo e legal. Terceiro, conhecer o homem certo, alguém cheio de influência. WW estava sempre preparado para defender a sua fórmula em exemplos. Apoiado na página da frente, citava rapidamente do líder trabalhista que abafara um bocado de dinheiro do sindicato e fugira com ele. Arregalava os olhos ante aquele casamento raro, do apanhador de frutas com a Sr. P milionária. E sabia de um camarada que conhecia outro que se dava com um homem importante, através do qual se meteu num negócio que o fez ficar rico. WW era muito mais velho do que eu e tirava excelentes notas no seu curso de engenharia. Eu era para ele uma espécie de irmão mais moço. Perigosamente eu cheguei quase a abalar as minhas convicções sobre o que é necessário para se alcançar o sucesso, aceitando a filosofia do negativista. Felizmente, uma tarde, após uma longa discussão, resolvi tomar conta de mim. Percebi que estava ouvindo a voz do fracasso. Pareceu-me que WW falava mais para se convencer do que para me converter à sua maneira de pensar. Daí por diante, passei a olhar WW como um objeto digno de estudo, como uma cobaia que se usa para experiências. Em vez de assimilar o que ele dizia, estudava, procurando imaginar por que pensava assim, e aonde o levaria aquela maneira de pensar. Transformei meu amigo negativista numa experiência pessoal. Há 11 anos que não vejo WW. Mas, há alguns meses, viu um amigo comum. WW recebe um baixo salário como desenhista em Washington. Perguntei se ele havia mudado. Não, exceto que ainda está mais negativista do que quando o conhecemos. E está sofrendo por causa disso. Tem 4 filhos e uma renda pequena. O velho WW poderia ganhar 5 vezes mais se soubesse usar a cabeça que tem. Os negativistas existem por toda a parte. Alguns, como o que quase me apanhou, são bem intencionados. Outros, no entanto, são pessoas invejosas que, não conseguindo progredir, querem que você também fracasse. Sentem-se desajustados, e querem transformar você num medíocre. Seja muito cauteloso. Estude os negativistas. Não permita que destruam seus planos para obter o sucesso. Recentemente, um jovem empregado de escritório explicou-me por que deixou de estacionar o carro onde o fazia sempre. Havia um camarada que viajava comigo, disse ele, que não falava senão horrores sobre a companhia para a qual trabalhávamos. Por mais que a diretoria fizesse, ele achava sempre algo de errado. Tinha uma atitude negativa para com todos, do seu supervisor para cima. Os produtos que vendemos são maus. Todas as medidas tomadas têm algo de errado. Aos seus olhos, tudo, absolutamente tudo, tem algo de errado. Todas as manhãs eu chegava ao serviço tenso e abatido. E todas as noites, após ouvir-lo pregar e deblaterar durante 42 minutos contra tudo que havia saído errado naquele dia, chegava em casa desencorajado e deprimido. Finalmente tive bom senso de arranjar um outro lugar para guardar o meu carro. Que diferença que isso causou! Estou agora com um grupo de camaradas capazes de enxergar os dois lados de uma questão. Aquele jovem mudou de ambiente.
Foi esperto, não. Não se iluda. Você é julgado pelas amizades que mantém. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Os companheiros de trabalho não são todos iguais. Uns são negativos, outros positivos. Uns trabalham porque têm de trabalhar, outros são ambiciosos e trabalham porque querem progredir. Alguns companheiros depreciam tudo que o chefe diz ou faz, outros são muito mais objetivos e sabem que devem ser bons seguidores antes de se tornarem bons líderes. O modo por que pensamos é diretamente afetado pelo grupo que frequentamos. Tenha certeza de que você está no rebanho que pensa certo. No ambiente em que você trabalha existem armadilhas que você deve observar. Em todos os grupos há criaturas que, secretamente conscientes de seus desajustamentos, querem colocar-se na sua frente para impedi-lo de progredir. Muitos indivíduos têm sido dedicados, e até ameaçados, porque tentaram ser mais eficientes e produzir mais. Encaremos os fatos. Alguns tipos, invejosos, querem fazer com que você se sinta embaraçado porque deseja subir. Isso ocorre comumente nas fábricas, onde os operários algumas vezes procuram vingar-se do companheiro que deseja aumentar a produção. Acontece no exército quando um grupo de indivíduos de mentalidade tacanha procura humilhar, debicando, o jovem recruta que aspira a entrar para a escola de oficiais. Acontece também nos negócios, quando um grupo de camaradas não qualificados para progredir tenta impedir o acesso de outros. Você já tem visto suceder o mesmo nos colégios quando um bando de idiotas caçoa do colega que tem o bom senso de aproveitar o máximo de suas oportunidades para tirar boas notas. Às vezes, infelizmente muitas vezes, o bom aluno é tão ridicularizado que chega à conclusão de que não vale a pena ser inteligente. Ignore esses negativistas do seu ambiente. Pois muitas vezes, as observações que lhe são dirigidas não são tão pessoais como parecem. Nada mais representam do que a projeção do próprio sentimento de covardia e fracasso de quem as emite. Não permita que os pensadores negativos o rebaixem ao nível deles. Deixe-os correr, como a água corria pelas costas do pato do provérbio. Agarre-se às pessoas que pensam de maneira progressista, e suba com elas. E isso se consegue apenas com o pensar corretamente. Uma advertência especial: cuidado com a fonte que o aconselha. Na maioria das organizações você encontrará conselheiros franco-atiradores, que estão a par de tudo, e impacientes para fazerem a sua iniciação. Uma vez, ouvi por acaso um desses conselheiros esclarecendo a vida do escritório a um brilhante jovem que começava a trabalhar. Dizia ele: a melhor maneira de se progredir aqui é fazer-se ignorado. Se eles tomarem conhecimento de você, vão sobrecarregá-lo de serviço. Principalmente, não se aproxime do Sr. Z, o gerente do departamento. Se ele achar que você não tem muito o que fazer, aí é que você vai ver quanto trabalho vão lhe dar. Esse franco-atirador já estava na companhia há 30 anos e ainda pertencia ao pessoal mais inferior. Que bom conselheiro, para um jovem, que deseja subir no emprego. Tome como regra só se aconselhar com quem você conhece. É muito errado pensar que as pessoas que obtiveram êxito são inacessíveis. Na verdade não o são. Em regra, quanto mais bem-sucedido o indivíduo, mais humilde e disposto a ajudar. E como está sinceramente interessado no sucesso do trabalho que realiza, deseja que a obra prossiga e que alguém capaz o substitua quando ele se aposentar. São as pessoas, falsamente importantes, as mais ásperas e difíceis de serem abordadas. Um diretor, que ganha $15 por hora, deixou isso bem claro: sou um homem muito ocupado, mas, na porta do meu gabinete, não há nenhum cartaz de pede se não incomodar. Aconselhar os outros é uma de minhas principais funções. Todo o nosso pessoal recebe um treinamento padronizado, de um ou outro tipo. Mas para obter um conselho pessoal, ou uma lição, como gosto de chamar, basta solicitar. Estou pronto a ajudar todos os que me procuram com um problema funcional ou pessoal. O camarada que demonstra curiosidade e um real desejo de conhecer mais sobre o seu trabalho, e as suas relações com outras tarefas, é o que eu mais gosto de ajudar. Mas, acrescentou ele, é evidente que não posso perder tempo dando conselhos a quem não os pede com sinceridade. Procure os da primeira classe quando tiver de fazer perguntas. Aconselhar-se com um fracassado é o mesmo que consultar com um charlatão para curar um câncer. Há muitos chefes, hoje,
que antes de empregarem uma pessoa num cargo-chave entrevistam primeiro a esposa do candidato. Um diretor de vendas explicou-me: desejo ter a certeza de que o vendedor em perspectiva tem o apoio da família, tem uma família que coopera e que não fará objeções às viagens, ao horário irregular e outros inconvenientes que fazem parte da profissão, uma família que o ajude nesses transes difíceis. Os diretores admitem hoje que o que acontece nos fins de semana e entre 6 horas da tarde e 9 da manhã afeta diretamente as realizações de uma pessoa entre as 9 horas da manhã e 6 da tarde. O indivíduo que, fora do trabalho, tem uma vida construtiva, quase sempre é mais bem-sucedido do que o outro que enfrenta situações monótonas e aborrecidas no lar. Vejamos como dois companheiros de trabalho, John e Milton, despendem os tradicionais fins de semana, e analisemos os resultados. A dieta psicológica dos fins de semana de John é mais ou menos assim: geralmente uma noite é passada na companhia de amigos interessantes, cuidadosamente escolhidos. Outra noite ele sai, vai a um cinema, comparece à comunidade, ou assiste a uma sessão cívica, ou visita um amigo. Dedica a manhã do sábado a atividades escoteiras. À tarde realiza pequenas tarefas domésticas, algumas vezes em alguma coisa de especial que tem projetada. Geralmente é a construção de um pátio nos fundos da casa. Aos domingos, John e sua família têm um programa especial. Num domingo, recentemente, realizaram a escalada de uma montanha, noutro visitaram um museu. Ocasionalmente faz um passeio de automóvel pelos arredores, pois John pretende adquirir uma propriedade rural num futuro não muito distante. A noite de domingo é calma. Habitualmente John lê um livro ou toma conhecimento das notícias. Enfim, os fins de semana de John são planificados. As várias atividades agradáveis afastam os aborrecimentos. John recebe um bocado de sol psicológico. A dieta psicológica de Milton é bem menos balanceada que a de John. Seus fins de semana não são planejados. Geralmente, quando chega a noite de sexta-feira ele está muito cansado. Mas por hábito, pergunta à esposa: tem alguma coisa para esta noite? E o plano morre aí. Raramente Milton e a esposa recebem em casa, ou são convidados por alguém. No sábado, pela manhã, Milton dorme até tarde, e o resto do dia passa fazendo pequenas coisas em casa. À noite, vai com a família a um cinema, ou permanece em casa vendo televisão. Que mais há para fazer? A maior parte da manhã de domingo, Milton passa na cama. À tarde, vai com a mulher em visita a Bill e Mary, ou Bill e Mary vêm visitá-los. Bill e Mary são o único casal que Milton e a esposa frequentam regularmente. Todo o fim de semana de Milton caracteriza-se pelo enfado. Quando chega a noite, domingo, toda a família acha-se num estado de alta tensão como resultado de uma verdadeira febre de claustro. Não há pancadaria, mas o fim de semana é triste, sombrio, aborrecido. Milton não recebe nenhum banho de sol psicológico. Muito bem. Quais são os efeitos desses dois ambientes domésticos sobre John e Milton? Durante 1 ou 2 semanas é possível que nada se perceba. Mas quando esse período estender-se por meses e anos, os efeitos serão tremendos. O modelo de ambiente de John deixa-o reconfortado, dá-lhe ideias, e eleva seu pensamento. John é como um atleta que se alimentasse de suculentos bifes. O ambiente de Milton deixa-o psicologicamente esgotado. Seu mecanismo mental fica debilitado. Milton representa um atleta que estivesse sendo alimentado a torrões de açúcar e cerveja. É possível que John e Milton se encontrem na mesma posição atualmente, mas à medida que os meses forem passando, um grande intervalo irá se estabelecendo entre os dois, com John na situação de liderança. Observadores casuais dirão: bem, acho que John tem mais cabeça de que Milton. Mas aqueles que, como nós, os conhecemos, explicarão que a diferença nas realizações dos dois é o resultado da diferença do alimento mental por eles ingerido. Todos os agricultores que se dedicam aos cereais sabem que se acrescentarem bastante adubo, as colheitas serão muito maiores. O pensamento também precisa de um alimento adicional se quisermos obter melhores resultados. Há um mês, eu e minha mulher, juntamente com mais 5 outros casais, passamos uma noite maravilhosa como convidados do diretor de uma loja e sua esposa. Como eu me demorasse um pouco mais do que os outros, tive oportunidade de fazer, ao nosso anfitrião, que conheço bastante, uma pergunta que ficará me perseguindo a noite toda.
Foi uma noite maravilhosa, disse eu, mas fiquei intrigado com uma coisa. Esperava encontrar aqui muitos outros comerciantes varejistas, mas os seus convidados eram gente das mais diversas ocupações. Havia um escritor, um médico, um engenheiro, um contabilista e um professor. Ele sorriu e respondeu. De fato, muitas vezes recebemos outros retalhistas. No entanto, Helena e eu achamos agradável misturarmos-nos com gente que ganha a vida de outros modos. Tenho receio que se limitássemos nossas relações com pessoas que têm os mesmos interesses que nós, acabaríamos percorrendo uma trilha já bem conhecida. Além disso, continuou ele, negocio com o público. Todos os dias, milhares de pessoas entram em minha loja, pessoas de ocupações as mais diversas. Quanto mais eu aprender sobre os outros, sobre suas ideias, seus interesses, seus pontos de vista, melhores negócios poderei realizar, oferecendo-lhes a mercadoria e os serviços que eles querem e compram. Eis algumas regras simples para ajudá-lo a transformar o seu ambiente de primeira categoria. 1. Introduza-se em grupamentos novos e diversos. A restrição do seu ambiente social a grupos pequenos, e sempre os mesmos, produz enfado e insatisfação. Além disso, é importante lembrar que o seu programa de sucesso exige que você se torne um perito conhecedor do público. Tentar aprender tudo o que existe para se saber sobre as pessoas, estudando apenas um pequeno grupo, é o mesmo que procurar dominar a matemática lendo somente um manual. Faça novos amigos, junte-se a novas organizações, amplie a sua órbita social. A variedade, no que se refere às pessoas como em tudo mais, acrescenta um certo tempero à vida e lhe alarga os horizontes. Constitui um bom alimento mental. 2. Escolha amigos que tenham pontos de vista diferentes dos seus. Na vida moderna, o indivíduo muito restrito não tem muito futuro. As responsabilidades e as posições importantes gravitam em torno daquele que é capaz de enxergar de ambos os lados. Se você é republicano, dê um jeito para que alguns de seus amigos sejam democratas e vice-versa. Procure travar relações com gente de diversos credos religiosos. Associe-se com os seus opostos, mas certifique-se de que são pessoas que dispõem de um verdadeiro potencial. 3. Escolha amigos que estejam acima de coisas mesquinhas, sem importância. Gente que se preocupa mais com o tamanho de sua casa e com as coisas que você tem, ou deixa de ter, do que com sua palestra e suas ideias tem tendências para a mesquinhez. Resguarde o seu ambiente psicológico. Escolha amigos que estejam interessados em coisas positivas e que, realmente, desejem ver você progredir. Procure amigos que encorajem os seus planos e ideais. Se você escolher para amigos íntimos os que pensam limitadamente, gradualmente você também se transformará numa criatura de pensamento limitado. Somos uma nação preocupada com os tóxicos, isso é, com os tóxicos do corpo. Os donos de restaurantes estão sempre em guarda contra as intoxicações alimentares. Basta que ocorra um par de casos para que os fregueses nunca mais apareçam ali. Possuímos toneladas de leis para proteger o público contra os tóxicos. Colocamos-los, ou devíamos colocá-los, nas prateleiras mais altas, a fim de que as crianças não possam alcançá-los. Vamos aos extremos para evitar que o corpo se intoxique. E é bom que seja assim. Mas há um outro tipo de veneno, talvez um pouco mais insidioso, o veneno da mente, geralmente chamado de mexerico. O tóxico do pensamento difere do tóxico corporal, de duas maneiras, afeta a mente e não o corpo, e a pessoa geralmente ignora que está intoxicada. O veneno da mente é sutil, mas tem grandes efeitos. Reduz a amplidão do nosso pensamento fazendo com que nos concentremos em coisas insignificantes. Torce a nossa maneira de julgar os outros porque é baseado numa distorção dos fatos, e cria um sentimento de culpa que se evidencia quando encontramos a pessoa sobre a qual estivemos mexericando. O tóxico da mente é 0% de pensamento certo e 100% de pensamento errado. E, ao contrário da opinião de muita gente, os mexericos não são exclusivos das mulheres. Diariamente, muitos homens vivem num ambiente envenenado. Diariamente milhares de mexericos se levantam, entre os homens, sobre assuntos tais como as manhãs que Bill faz para subir nos negócios, a possibilidade da transferência de John, as razões dos favores especiais que vêm sendo concedidos a Tom, e por que foi admitido aquele camarada novo. Os mexericos se processam assim,
sabe, ouvi dizer não, porque o bem, isso não me surpreende, foi ele mesmo que provocou isso, claro que isso é confidencial. A conversação representa uma grande parte do nosso ambiente psicológico. Às vezes é saudável. Dá-lhe coragem. Dá-lhe a impressão de estar fazendo um passeio num dia ensolarado de primavera. Certas conversas fazem com que você se sinta um vencedor. No entanto, outras mais parecem uma caminhada através de uma venenosa nuvem radiativa. Chocam-no. Fazem com que você se sinta mal. Transformam-no num perdedor. O mexerico nada mais é do que uma conversa negativa sobre os outros, e a vítima desse envenenamento começa a pensar que gosta dele. Parece que se intoxica tanto, que passa a sentir alegria em falar mal das outras pessoas, sem saber que para os indivíduos bem-sucedidos vai se tornando progressivamente desagradável e digno de desconfiança. Um desses intoxicados mentais meteu-se numa palestra que eu e alguns amigos mantínhamos sobre Benjamin Franklin. Assim que o Sr. Tira Prazer soube do que se tratava, passou a abordar, de maneira negativa, episódios da vida íntima de Franklin. Talvez fosse verdade que Franklin houvesse cometido alguns deslizes que fizessem cartaz nas revistas escandalosas, caso existissem no século XVIII. Mas o caso é que não se estava tratando da vida íntima de Benjamin Franklin, e eu só podia congratular-me de que não estivéssemos discutindo a vida de alguém que conhecêssemos intimamente. Falar dos outros, sim, mas sempre abordando o lado positivo. Esclareçamos um ponto. Nem toda conversa é mexerico. Às vezes é necessário discutir, falar de negócios, espalhar mesmo alguns boatos, tudo isso é útil quando é construtivo. Pelo teste abaixo você verá se tem propensão ao mexerico. 1. Você espalha boatos sobre os outros. 2. Fala sempre bem dos outros. 3. Gosta de saber de escândalos. 4. Julga os outros apenas pelos fatos. 5. Incita os outros a lhe contarem os boatos. 6. Precede o que diz com o célebre "não conte a ninguém", sim. 7. Guarda para si as informações confidenciais. 8. Sente-se culpado com o que diz sobre outras pessoas. As respostas certas são óbvias. Medite nisso por um momento, sua mobília não ficará mais bonita se você pegar de um machado e com ele destruir a do vizinho, e o emprego de machados e granadas verbais contra uma terceira pessoa não vão fazer com que você ou eu fiquemos melhores. Faça tudo de primeira. Eis uma excelente regra que deve ser seguida em tudo o que você fizer, inclusive no que se refere às mercadorias que compra e os serviços que solicita.